Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série do Caso Galileu, parte 5. Após vários anos a subir na sua carreira, as inimizades que Galileu foi criando começam finalmente a notar-se. É aqui, nesta parte, que vamos ver o primeiro contacto de Galileu com a Inquisição. Como é que foi este contacto? Para ficarem a saber, não percam este episódio. Relembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e divulgar este podcast. Mas sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Esperemos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série do caso Galileu. Eu sou Gonçalo Andrade, aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo. Então, estamos a voltar a esta minissérie, quer dizer, não é mega assim saga. mini. Mega saga. Esta mega saga do caso Galileu que temos visto, já vimos 4 partes, estamos agora a começar a 5ª. E um bocadinho para recapitular, para o caso de alguém não ter ainda visto essas primeiras 4 partes da nossa minissérie, nós basicamente fizemos a introdução ao contexto científico na época do Galileu, nas partes 1 e 2. E depois, nas partes 3 e 4, entramos na vida propriamente do Galileu e basicamente foi aqui vimos algumas intrigas de corte, coisas dessas. Foi uma ascensão incrível da parte dele e chegámos ao final da parte 4, aqui com o nosso Galileu Superstar, não é? Sim, ele é o homem que ao mesmo tempo faz ciência, movimenta-se nas cortes, fala com pessoas importantes. Pinta, faz poesia, e faz poesia, não é? Exato. Tem amigos poderosos, não é? Exato. Atingiu o pico da sua carreira. Amigos e inimigos poderosos. Amigos e inimigos portanto, também. Exatamente. Ele foi criando aqui algumas tensões um bocadinho chatas também, não é? Mas basicamente foi este o ponto em que ficámos e pronto, para mais detalhes podem ver as primeiras 4 partes desta série. Mas basicamente foi aqui que ficámos no último episódio. Foi. Não me estou a enganar. Não, é isso mesmo. E a partir de agora, infelizmente, é sempre a descer. Até agora, o Galileu teve uma subida meteórica na sua carreira, a partir de agora é sempre a descer. Então, mas pronto, isto aparentemente estava tudo espetacular, não é? Portanto, ele tinha o patrocínio do Grão-Duque da Toscana, não é? Que era o seu patrão. Ele já tinha passado pelo Dodge de Veneza, mas fez aqui uma jogada extraordinária com o Mensageiro das Estrelas, em que ele descobre as luzes de Júpiter e as dedica ao Grão-Duque da Toscana e consegue assim emprego para o Grão-Duque da Toscana. Um emprego de sonho. E faz uma turnê em Roma, em que mostra o telescópio a todas as figuras, não é? Cardeais e Papa incluído, e é um sucesso completo. E vai ao Colégio Romano, aos jesuítas, que são a NASA da época, não é? São a elite da elite dos cientistas na Europa e dos astrónomos e dos matemáticos, e faz um espetáculo retumbante, não é? E causa um sucesso enorme em Roma. Foi mais ou menos aí que ficámos. E, portanto, tudo parecia estar a correr bem aqui com o nosso amigo Galileu. Eu lembro-me de uma das últimas coisas que nós falámos no último episódio desta série, foi a visita de Galileu a Roma, não é? Em que ele esteve, sei lá, com os elementos do Colégio Romano. E lembro-me ainda de outra situação em que numa visita a Florença, o cardeal Maffeo Barberini se despediu do Galileu assim, de forma bastante amigável. Sim. Aquele cardeal esse que daqui por uns tempos vai ter uma mudança significativa na sua vida, não é? Sim, este cardeal que se despede de Galileu após uma visita por Florença em outubro de 1611, este cardeal será Papa cerca de 12 anos mais tarde, Papa Urbano VIII, que vai ser o Papa que vai levar à desgraça do Galileu. Temos aqui esta tensão. Como é que se explica que um amigo do Galileu, que depois será mais tarde Papa, ao mesmo tempo vai ser o Papa que o vai julgar e condenar? Esse paradoxo nós vamos perceber porque é que isso aconteceu, como é que se chegou a esse ponto. Mas em todo o caso, neste momento, ainda não há nada que faça pensar desses, isso, não é? de todo. É o oposto. A conjuntura não pode ser mais favorável para o Galileu. Mas curiosamente,
ainda estamos no apogeu e vamos continuar durante mais um bocadinho no apogeu, mas é precisamente nesta altura... Aliás, nós vimos que o Galileu às vezes era um bocadinho conflituoso, portanto houve aqui algumas inimizades que se foram criando ao longo dos tempos, não é? Mas é mais ou menos por volta desta altura que essas inimizades começam a intensificar mais, não é? Portanto, começa a haver aqui algumas questões, uns burburinhos sobre a questão das escrituras. Será que esta teoria, este modelo copernicano é compatível com as escrituras ou não? E isto é um tema... e aqui um bocadinho do ponto de vista pessoal, estou aqui a sair um bocadinho do Galileu em si, mas esta questão das escrituras defenderem o geocentrismo é algo que, se tu me perguntares a mim, eu nunca dei por isso. Sim, ninguém deu por isso. Se já deste por isso em algum lado, ou seja, onde nas escrituras precisamente é que se defende esta ideia do geocentrismo e porquê é que aparentemente, a dada altura, as escrituras foram um argumento contra isto, não é? Acaba por ser um bocado estranho, porque estamos a sair do diálogo científico e estamos a passar para o teológico, mas que raio, de onde é que isto surge? Isto naturalmente não surge das escrituras, ou seja, o problema das escrituras não surge das escrituras. As escrituras, em parte alguma, ensinam o geocentrismo. Nós vamos ler já quais são as passagens do Antigo Testamento que trazem polémica para cima da mesa, mas os historiadores hoje entendem que as escrituras entram em cena porque os adversários de Galileu, não tendo vencido o debate científico Galileu, e é preciso ver também que o Galileu também não tinha ainda provas do movimento da Terra, não é? Nem do movimento diurno, nem do movimento anual da Terra, não tinha provas. Tinha uma boa intuição de que a Terra se movia, mas não provas. Os seus adversários, não conseguindo vencer no terreno da ciência, vão seguir o atalho, a via fácil do Galileu herege e de começar a insinuar que as opiniões de Copérnico que o Galileu tão ardentemente defende são opiniões suspeitas pela sua teologia. E a maneira mais fácil de dizer é dizer que contradizem as escrituras. E então entra em cena, por volta de 1613, mais coisa menos coisa, começam a surgir rumores de que as escrituras não permitem um modelo de Copérnico. E concretamente estamos a falar... Desculpa. Eu ia dizer aqui, estava a lembrar que aqui nós sabemos que estes burburinhos sobre as escrituras, se é algo que envolve denúncias à Inquisição ou algo desse estilo, nós não falámos da Inquisição ainda aqui no nosso podcast, falaremos um dia, não é? Mas uma das regras que a Inquisição tinha era que não aceitava denúncias anónimas, não é? Portanto, aqui, se está a envolver a Inquisição, certamente terá que saber quem é que são as pessoas que estão a fazer este tipo de... Sim, mas ainda não estamos lá. Ou seja, ainda não estamos lá. Primeiro, antes... Ok. Tens razão. Ou seja, a certa altura os inimigos do Galileu vão começar a usar a Inquisição como arma para atacar o Galileu, é verdade. E vai haver denúncias. As denúncias não são anónimas. Já vamos ver quem é que denuncia. Mas antes disso sequer, o tema das escrituras entra no debate público. E, concretamente, vamos falar daqui a pouco sobre um importante jantar que a Grande Duquesa Cristina organiza em Florença, na sede do Grão-Ducado da Toscânia. Vamos ver o que é que é discutido nesse jantar. Mas vale a pena, se calhar, só para dar às pessoas a oportunidade para julgarem por elas mesmas se as passagens das Escrituras são geocêntricas ou heliocêntricas, se calhar vale a pena lê-las. E eu começaria por algumas passagens do livro dos Salmos, que são curtinhas, mas que são usadas pelos inimigos de Galileu, e vejam se acham que isto são passagens astronómicas. Livro dos Salmos, Salmo 19. Deus fez lá no alto uma tenda para o sol, de onde ele sai como um esposo do seu leito, a percorrer alegremente o seu caminho como um herói. Sai de uma extremidade do céu, portanto do sol, não é? E no seu percurso alcança a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor, portanto Salmo 19. Salmo 93. O Senhor é rei vestido de majestade, revestido e cingido de poder está o Senhor. Firmou o universo que não vacilará. Esta passagem é muitas vezes usada para dizer que a Terra não se move. Não vacilará. Mas quer dizer, o que não se está a falar da Terra, está a falar do universo. Firmou o universo que não vacilará. Até se pode interpretar hoje em dia, no século XXI, diríamos nós, o Salmo 93, esta passagem, como Deus firmou o universo sobre leis naturais que não vacilam, não é? Podíamos até fazer uma interpretação, leis da natureza, não é? Sim, desta passagem deste Salmo, se quiséssemos, não é? Mas
Mas uma coisa que eu acho que é essencial dizer acerca dos Salmos, apesar de já termos começado aqui com algumas citações, é que os Salmos são um livro altamente poético, não é? Ou Sim, seja, são poemas. Isto é linguagem poética. Não é suposto Para ser cantados. Sim, não é suposto nós tirarmos daqui... ou seja, mesmo no próprio contexto dos Salmos, não se parte do princípio que a interpretação tenha que ser literal, não é? Não é possível. Antes pelo contrário, é poesia e, sobretudo, o contexto dos Salmos é um tipo de texto de uso litúrgico, sobretudo para salmodiar, não é? Para cantar num contexto de ritual religioso, de liturgia. No Salmo 104, vamos ler também acerca de Deus. Fundaste a terra sobre bases sólidas. Ela mantém-se inabalável para sempre. E aqui usa-se este argumento para dizer que a Terra não se move. Cá está, os Salmos ensinarem que a Terra não se move, isto é geocentrismo, a Terra tem bases sólidas, a Terra está inabalável. Bom, mais uma vez, poderíamos hoje em dia facilmente interpretar esta passagem deste Salmo como indicando que a Terra como planeta é estável no sentido em que anda por cá há alguns milhares de milhões de anos, não é? E nós sabemos que isso é verdade, não é? Ou até como se estava a fazer no outro, que as leis são estáveis, que as leis são sólidas, não é? Ou isso, não é? Podem ser as leis. Ou que as podem ser as leis, mas podemos também dizer, por exemplo, que, e com algum rigor, não é? Que à escala humana a vida da Terra é muitíssimo mais longa, não é? Estamos a falar de 4,5 mil milhões de anos, não é? Salvo a idade da Terra, com mais coisa, menos coisa. Exato. Por isso, quer dizer, não, é perfeitamente possível interpretar num contexto de salmo, não é? De poesia para ser cantada, que isto não é necessariamente uma afirmação geocêntrica, mas na altura foi assim que foi interpretada pelos inimigos de Galileu. Acerca do movimento do Sol, sendo que no geocentrismo acreditava-se que o Sol é que se movia e não a Terra, era também usado contra Galileu o Eclesiastes, primeiro capítulo, 4 a 5. Uma geração passa, outra vem, e a Terra permanece sempre. O Sol nasce e o Sol põe-se, e visa o ponto de onde volta a despontar. E na verdade nós vemos isso, não é? O nascer e o pôr do Sol. Até hoje em dia nós continuamos a dizer o Sol nasceu às 6 da manhã, não é? O Sol pôs-se às 6 da tarde. Ora bem, isto é uma linguagem comum que usamos hoje em dia e ninguém vai acusar geocêntrico, não é? Se alguém disser o Sol hoje nasceu às 6 da manhã, ninguém vai nos gritar geocêntrico. Não, quer dizer, não faz sentido. É uma questão de ponto de vista, não é? Quer dizer, do nosso ponto de vista... Exatamente, é uma questão de perspectiva. Do nosso ponto de vista é o Sol que se está a mover, mas nós sabemos que de outro ponto de vista será diferente, não é? Ainda mais delicado, e agora vamos aqui à última passagem e à mais polémica. O livro de Josué. O livro de Josué narra, em específico, nesta passagem que vamos ler agora do capítulo 10, uma batalha entre os judeus e os amorreus. E Josué, para ganhar esta batalha, pede a Deus uma ajuda e pede ao Senhor que prolongue o tempo da batalha para que os judeus consigam ganhar sobre os amorreus. E então Josué falou a Deus e disse na presença de todos os israelitas: detém-te, ó Sol, sobre Gibeon, e tu, ó Lua, sobre o vale de Aialon. E o Sol deteve-se, e a Lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. E está escrito no livro do justo: o Sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se durante quase um dia inteiro. Esta passagem daria pano para mangas. Nós não temos ambição nem capacidade para analisar agora aqui o milagre de Josué, como esta passagem é conhecida, não é? Josué prolongou o tempo de batalha, fazendo o tempo parar, o tempo no sentido de luz solar, não é? O Sol parou e o dia teve mais horas de sol, a noite veio mais tarde. Não é interessante agora entrar, como dizia aqui na explicação, como é que isto se pode explicar à luz de milagres e ciência. Isso ficaria para um outro episódio, para prepararmos convenientemente, Gonçalo, mas ficar só aqui esta ideia, quer dizer, tal como há bocadinho dizíamos, quem diz que o Sol nasce e o Sol se põe, não é provavelmente uma prova de geocentrismo. Aqui aparece um exemplo parecido. Aqui temos várias interpretações, não é? Sim, exatamente, ou seja, vamos imaginar que houve de facto um milagre. Este milagre, Deus podia fazê-lo em base geocêntrica, não é? Em que o Sol parava no meio do céu, mas também se quiséssemos em base heliocêntrica, ou seja, em que a Terra parava de rodar. E o que tem piada, e o dia ficava mais longo, não é? E o que tem piada que é o que o próprio Galileu faz. O Galileu, e não está sozinho, para defender a passagem literal de Josué, o Galileu diz que o milagre aconteceu, não é? E o Galileu explica que é mais lógico, no modelo de Copérnico, isto ser assim. Porque ele explica que é mais fácil parar a Terra, que é um corpo mais pequeno, do que parar o Sol. É interessantíssimo. Ou seja, ele vira o bico ao prego e mantendo o milagre de Josué,
o Galileu inverte o referencial, não é? E diz que não, isto pode perfeitamente ser o modelo de Copérnico, não é? Até é mais simples e mais lógico que, de acordo com o modelo de Copérnico, Deus faria este milagre com menos esforço. É interessante essa perspectiva. Mas reparem, é isto. Temos 3 passagens do livro dos Salmos, temos Eclesiastes e temos o livro de Josué, capítulo 10. Não há mais nada atirado contra o Galileu para tentar mostrar que o modelo de Copérnico é incompatível com as Escrituras. Mas estas passagens vão dar aqui o mote para a nossa discussão. Exato. E aqui um pequeno à parte, esta questão do contexto e de como é que se interpretam os livros é bastante importante, não é? Acho que às vezes há uma crítica que se faz, que é dizer que nós, cristãos em geral e católicos em particular, quando há uma passagem das Escrituras que não nos dá jeito, nós olhamos para ela e dizemos, isso é linguagem metafórica. Sim. E despachamos o problema desta maneira. Sim, mas não é bem assim, não é bem assim. Portanto, aquilo que a Igreja nos ensina para já é que as Escrituras têm que ser lidas em relação ao resto das Escrituras, não é? Portanto, não é uma coisa... Eu não posso interpretar... Tenho que ter o resto das Escrituras em conta para interpretar aquele verso em particular, não é? E depois tem que ser lidas também o tipo de livro, em relação... Sim, e o tipo de livro, exato. Depois têm que ser lidas tendo em conta a plenitude da revelação, que é a pessoa de Jesus Cristo. E além disso, quando ainda assim há dúvidas, temos que recorrer ao magistério da Igreja através dos séculos, por exemplo, através das vidas dos santos e da interpretação que os santos lhe deram para elucidar. E, portanto, não é simplesmente... nós chegarmos a uma passagem e dizermos que é metafórico porque nos apetece. Mas, por exemplo, se existe uma tradição interpretativa que esteve lá desde sempre, de olhar para os Salmos e saber que aquilo é poesia, eu não vou agora, de repente, achar que é um tratado de astronomia, não é? Dizer que somos nós que estamos a pôr para o lado uma passagem que não dá jeito ao dizer que é metafórico, quando aquilo sempre esteve no tipo de passagem que é interpretada metaforicamente. Portanto, desde sempre, não é? Portanto, não estamos a pôr de lado, a dizer que é metafórico agora só porque temos evidência em contrário. E isto nós estamos aqui a dizer não é uma opinião nossa individual, ou seja, há aqui 2000 anos de tradição interpretativa. Em primeiro lugar, foi Jesus Cristo que explicou aos seus discípulos como interpretar os textos judaicos à luz da Boa Nova que ele trouxe. Por isso, Jesus é a chave para interpretar o que hoje em dia chamamos do Antigo Testamento. E ele passou essa chave interpretativa aos seus discípulos. Primeiro aos 12, exato. E depois os 12 passaram aos primeiros bispos e assim por diante. E por isso o trazemos hoje em dia para cima da mesa, são 2000 anos de tradição interpretativa. E essa tradição interpretativa sabe distinguir o que é interpretação constante do que é opinião teológica. Às vezes há vários níveis diferentes. Pode haver um tema sobre o qual vários teólogos se pronunciaram de forma diferente, e aí há espaço para debate dentro da própria Igreja Católica, mas noutras áreas não. E por isso quando nós falamos na necessidade de interpretar estas passagens do livro dos Salmos, por exemplo, à luz da tradição, essa tradição não é uma tradição geocêntrica na sua... Jesus não vem ensinar o geocentrismo. E vamos ver daqui a pouco a importância disto, mas os primeiros padres da Igreja, os padres gregos e latinos, que comentam nos primeiros séculos do cristianismo, naturalmente, como são herdeiros de Ptolomeu, vão ter uma perspectiva geocêntrica em relação a estas passagens, porque opinam à luz da ciência da época deles. Mas quando a Igreja fala em uniformidade de interpretação, fala sobre uniformidade a interpretar doutrina e moral. Doutrina, por um lado, e moral... Sim. Não são temas de ciência. Não são temas de ciência. Por isso, quando nós lemos um padre da Igreja a interpretar o livro de Jó à luz da ciência da época dele, que é o geocentrismo, essa interpretação à luz do geocentrismo não é uma interpretação que impacta sobre a doutrina e sobre a moral da Igreja Católica. É uma interpretação que ele está a fazer à luz da ciência que ele tem na época e que outro teólogo pode opinar com mais conhecimento científico de outra forma, porque opiniões científicas não fazem parte da esfera do objetivo dos livros sagrados. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. E muito menos quando falamos do livro dos Salmos, não é? Que nem sequer tem como objetivo ensinar como é que os astros se movem, não é? Não é esse o objetivo do livro dos Salmos. Exato.
É engraçado quando nos dizem que nós agora, para fugirmos ao problema do confronto entre a ciência e a religião, estamos a decidir interpretar uma passagem de forma metafórica, quando essa passagem já era interpretada de forma metafórica muito antes de surgir qualquer tipo de conflito, não é? Exatamente. É uma questão da natureza do texto em si mesmo. Há textos históricos, há textos proféticos, há textos poéticos, há textos para serem cantados, como é o caso do livro dos Salmos. E também há aqui outro contexto importante, não é? Que é este século XVI. Este século XVI é muito especial, porque até ao surgimento do protestantismo havia uma unidade doutrinal em toda a cristandade. Todos os cristãos do Ocidente eram católicos, estavam sob obediência ao Papa. Quando surge o protestantismo, há aqui uma espécie de uma reação de anticorpos, de uma reação de autodefesa católica, em que, e isto é estudado pelos historiadores, que realmente durante o século XVI, com o crescimento do protestantismo, vai estar em vigor em Roma, e na sede do magistério dos papas, uma teoria de interpretação da Bíblia que é muito mais literal do que nos séculos anteriores. Há aqui também o contexto histórico, ou seja, nesta época os teólogos estão a reagir ao crescimento do protestantismo e vão ser muitíssimo mais, diríamos hoje, conservadores, não é? Do que em séculos passados, porque estão num modo de alerta para tudo o que é... Autodefesa. Autodefesa. E estão atentos para o facto de que há novos movimentos na cristandade que já não obedecem ao Papa, que estão desligados de Roma e que, à sua maneira, interpretam passagens da Bíblia de forma desligada deste magistério e, digamos, à revelia desta tradição. E a reação de Roma, durante este século XVI, é agarrar-se a uma interpretação mais literal comparado com outros séculos anteriores e posteriores. E este é o contexto do século XVI. E o Galileu vai sofrer com este contexto muito especial de uma igreja em contra-reforma, de uma igreja que está a reagir à reforma protestante. Mas então, pronto, voltando aqui para o nosso Galileu, eu parece-me que, mesmo assumindo uma interpretação literal, estas passagens são muito ambíguas. Fraquinhas, não é? São muito ambíguas, não é? É bastante fraquinho para argumentar o geocentrismo com base nisso. Além de ser um tema de ciência que não é nem fé nem não é fé nem moral, não é? Mesmo, além de estar fora do seu âmbito, mesmo olhando para aqui e fazendo uma interpretação literal que a tradição dizia que não era o que se devia fazer, mesmo assim isto continua a ser muito fraquinho para argumentar o geocentrismo. Há esta questão do milagre de Josué, mas como o próprio Galileu faz, não é? Isto pode ser utilizado para argumentar o heliocentrismo. Mas as pessoas deram importância a isto, ou seja, como é que estas passagens, como é que uma coisa tão ambígua, não é? Que parece que não à partida não teria grande importância, como é que é possível que isto tenha gerado a confusão que gerou? Como é que os inimigos de Galileu vão pegar nisto e vão conseguir construir um caso contra ele? A resposta a isso chama-se a dinâmica de corte, como o Mário Biaggioli explicou no seu livro Galileu Cortesão. Em dezembro de 1613, a grande duquesa Cristina, que é a mãe do grão-duque Cosme, vai dar um jantar em Florença, na sede da corte florentina. E este jantar vai ditar tudo o que se vai passar daqui por diante. A grande duquesa convida um professor de Pisa, o Boscaglia, que perante a corte, não é, à mesa de jantar da grande duquesa, diz que o heliocentrismo de Copérnico é contrário à Bíblia. E a grande duquesa tinha também no jantar, não o Galileu, ele não estava neste jantar, mas um aluno do Galileu, o padre Benedetto Castelli, amigo de Galileu e seu discípulo. E a grande duquesa, sabendo que o padre Castelli defendia o modelo de Copérnico tal como Galileu, pede-lhe a opinião para criar o que era típico nesta época, que era um debate civilizado num jantar de corte. Portanto, eles faziam estes jantares em que convidavam pessoas com opiniões contrárias. Sim, só para divertir, os meter a falar para divertir a corte. Sendo que, naturalmente, o Galileu estava nesse jantar virtualmente representado pelo seu amigo Castelli, ele não estava lá, e era essencial defender a posição do Galileu. Porquê? Porque o Galileu é o matemático do grão-duque. E este professor Boscaglia, que é um geocêntrico, não é? Vai atacar a credibilidade do matemático da corte, que não está lá para se defender, a não ser através do seu discípulo, não é? E isto é tão importante que no dia 21 de dezembro, poucos dias depois, o Galileu vai escrever uma carta a Castelli, que é suposto ser uma carta pública, uma carta aberta, diríamos hoje em dia, não é? Na qual ele vai aproveitar...
uma epístola, na qual ele vai aproveitar o mote deste jantar para defender a sua posição como matemático da corte e discutir as relações entre a Bíblia e a ciência. A importância da resposta de Galileu, chamada Carta Castelli, é tão grande para a história da relação entre Bíblia e ciência, que o Papa João Paulo II cita esta Carta Castelli, não é? Cita com aprovação, na encíclica Fides et Ratio. No parágrafo 34, o Papa João Paulo II, já no final do século XX, vai citar esta carta de tal forma o Santo Padre concordava com o que o Galileu escreveu aqui ao seu aluno Castelli. Grande encíclica, por sinal. Recomendamos a leitura a todos os nossos ouvintes. Importantíssima encíclica, acho que está em todos os vídeos do Café Sem Cifé. Ler a Fides et Ratio, está em português. E se forem lá ver no parágrafo... Acho que acho que temos posto o link em praticamente todas as descrições. Em todos os episódios. E se forem ao parágrafo 34, vão lá reparar que o Papa João Paulo II cita o Galileu nesta carta a Castelli. Mas isto não fica por aqui, porque passado um ano, estamos em dezembro de 1614, começam as águas a agitar-se. Os inimigos de Galileu, neste caso, começando pelo frade dominicano Tommaso Caccini, que é um frade que vive em Florença. Este frade Caccini vai fazer um sermão contra Galileu, mais uma vez acusando-o de estar a defender uma teoria que é contra as Escrituras. O frade Caccini diríamos hoje, é um Zé Ninguém, é uma figura menor, mas isto vai criar incómodo. O Galileu vai se sentir incomodado. Causa burburinhos, não é? Causa burburinho. O Galileu vai ficar muito incomodado com isto. O Galileu é uma figura pública. Como matemático do Grão-Duque, o seu nome está em causa. E o seu bom nome de bom católico está em causa por este frade dominicano Caccini. De tal maneira que o superior dos dominicanos, o padre superior dos dominicanos, que é o superior do padre Caccini, não é? Vai mandar o frade Caccini pedir desculpas a Galileu. E isto é normal na dinâmica, não é? O Galileu é mais importante do que um frade dominicano em Florença. Mas a coisa não fica por aqui. Os dominicanos têm vários inimigos de Galileu. Um outro dominicano, Niccolò Lorini, no dia 7 de fevereiro de 1615, vai escrever uma carta privada ao cardeal Sfondrati, em Roma, e vai alertar, não é? Amigavelmente, diríamos nós, o cardeal Sfondrati para os problemas das ideias de Galileu. E esta carta, sim, a carta de Lorini, chega à Inquisição. É a primeira vez que chega uma carta contra Galileu à Inquisição. A Inquisição faz o que faz sempre, inquirir o frade Caccini, que começou isto com o sermão em Florença, e outros cúmplices desta denúncia, mas a Inquisição arquiva isto tudo. Arquiva, muito provavelmente, nós não podemos julgar intenções, não temos informação suficiente, mas muito provavelmente isto é tudo arquivado porque não se acha que a acusação é forte o suficiente para interrogar sequer o Galileu. Portanto, isto passa tudo a leste de Galileu. A Inquisição arquiva estas denúncias. No entanto, o Galileu sabe que os seus inimigos se movem e escreve uma carta ao Monsenhor Pierodini para se defender. O Galileu começa a montar a sua defesa. Estamos em fevereiro de 1615. Entretanto, entra em cena o cardeal Bellarmino. O cardeal Bellarmino é o teólogo do Papa, por esta época. E a certa altura... que era jesuíta, certo? Jesuíta. E era o grande teólogo desta época. Era o teólogo eminente nesta época. E a certa altura há um amigo do Galileu, o padre Foscarini, que é um carmelita que vive na Calábria. Foscarini é um dos poucos copernicanos que há nesta época. E o padre Foscarini pergunta ao cardeal Bellarmino o que é que ele acha sobre esta questão do heliocentrismo. E vem aqui uma das mais importantes passagens para toda esta história, em que o cardeal Bellarmino dá a opinião dele ao padre Foscarini e diz o seguinte: Vossa referência, ou seja, padre Foscarini, Vossa reverência e o senhor Galileu actuariam prudentemente, contentando-se em falar hipoteticamente e não de modo absoluto. Como eu, Bellarmino, sempre acreditei que tivesse falado de Copérnico. Aqui isto não é bem verdade. Como nós vimos, o Copérnico não queria apenas falar hipoteticamente. Foi aquele prefácio, o famigerado prefácio do Andreas Osiander, é que deixou no leitor esta ideia de que o Copérnico falava hipoteticamente, porque ele... Sim, mas ou seja, o que pode ter chegado aqui ao cardeal Bellarmino pode ser a versão com o prefácio, que ele pode achar que o prefácio é do Copérnico. Sim, como ele diz aqui, como eu sempre acreditei que tivesse falado de Copérnico. Certo. Até é possível que ele só tivesse acesso a essa versão, não é? É certo que ele tivesse acesso a essa versão, porque esse prefácio está em todas as edições. O cardeal Bellarmino leu esse prefácio do Osiander e é por isso que ele acha que o Copérnico falou hipoteticamente. Eu imagino que eles... Quer dizer,
Podem ter falado diretamente, mas duvido, não é? Não. Isto aqui foi o cardeal Bellarmino a ler o livro do Copérnico que se deu conta desta tese e achou que a tese era hipotética. Como nós falámos, não é? O prefácio de Osiander ajudou a tornar o livro de Copérnico mais suave para o leitor, porque no fundo com esse prefácio era suposto ser tudo hipoteticamente, não é? Mas não é verdade. Copérnico estava certo. E o Copérnico ficou muito chateado quando viu ficou isto. muito chateado. Nós falámos sobre isso também. Mas o livro, entretanto, já estava em circulação. Portanto, Copérnico morreu pouco depois de ler o... imagino que muita gente tenha ficado com essa ideia, não é? Sim. Porque, de facto, o prefácio estava lá como se tivesse sido escrito pelo próprio autor. E agora vamos aqui ao cerne. Cardeal Bellarmino diz ao Padre Foscarini: digo eu que se fosse verdadeira demonstração de que o Sol está no centro do universo e que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra em torno do Sol, então, diz ele, seria necessário ter muito cuidado ao explicar as Escrituras, que parecem contrárias, dizendo eventualmente que não as entendemos. Isto é o maior teólogo da época, teólogo católico da época. E para ele dizer que se houvesse uma prova do modelo de Copérnico era preciso reinterpretar as Escrituras, senhores e senhoras, o que é que isto nos diz? Diz-nos que, obviamente, o geocentrismo não era a doutrina católica. Obviamente. Porque senão... E que abertura... Claro, porque senão este teólogo mor da Igreja Católica nunca iria colocar sequer a hipótese de reinterpretar as passagens que parecem contrárias, não? Ele admite que há passagens que parecem geocêntricas. Porque é a tradição geocêntrica da Europa, não só da Igreja Católica, não é? Isto é Ptolomeu, é a autoridade de Ptolomeu, não é? Que está aqui em jogo, não é? E se durante séculos a Igreja sempre interpretou estas passagens que há pouco lemos à luz de Ptolomeu e do geocentrismo, é óbvio que a cautela está do lado da ciência da época, que é ptolomaica, não é? Mas, no entanto, de tal forma se vê que isto não é doutrina da Igreja, que o cardeal Bellarmino está aberto a reinterpretar as Escrituras, mas só, diz ele, se for verdadeira a demonstração de que o Sol está no centro e de que a Terra se move. Só se isso for demonstrado. E ele, na altura, não está nada convencido disso, que isso seja demonstrável. Sim, e repara aqui, não sei, já foi há algum tempo que publicámos esse episódio, mas aquilo que nós vimos nas últimas partes desta série foi que o Galileu, de facto, o Galileu está a fazer uma coisa revolucionária, não é? E que vai contra toda a ciência da época. E além de ir contra toda a ciência da época, ele ainda não tem o argumento final. Portanto, a demonstração de que a Terra de facto se move ainda vai demorar bastante tempo até chegar. E, desse ponto de vista, aquilo que o cardeal Bellarmino aqui diz é bastante razoável. Diz que vocês, a vossa reverência e o Sr. Galileu, faziam bem em falar hipoteticamente e não de forma absoluta, no fundo. Ou seja, ponham um bocadinho um travão, porque vocês não têm prova, não têm a prova final daquilo que estão a dizer, não é? E essa observação é intemporal. Ainda hoje em dia é um conselho válido. Este é o cardeal Bellarmino, não é? Reservar sempre prudência nas matérias de ciência antes de dizermos que há contradição entre a ciência e as Escrituras, não é? Eu também... Exato. Mas mesmo só na própria ciência até. Ou seja, nem é preciso entrarmos nas Escrituras. Ou seja, se há algo para o qual ainda não há um argumento definitivo, convém falar desse algo de forma hipotética, não é? É uma questão de prudência. Sim, e depois fica aqui para a história a importantíssima carta do Galileu ao seu aluno Castelli, porque depois vai ser essa carta que vai dar origem a uma segunda carta, e que desta vez o Galileu sente necessidade de enviar à própria da Grande Duquesa, que é a mãe do seu chefe, é a mãe do seu patrão. E nesta carta à Grande Duquesa Cristina, que é uma versão evoluída da carta a Castelli, Galileu diz duas coisas muito importantes. Por um lado, defende o modelo de Copérnico. Diz ele à Grande Duquesa: eu tenho, acerca da constituição das partes do mundo, que o Sol, sem mudar de lugar, está no centro das revoluções dos orbes celestes e que a Terra, girando sobre si mesma, move-se-lhe em torno. Portanto, ele não tem uma só hesitação. O Galileu diz à Grande Duquesa: eu acredito que Copérnico está certo. Não é hipotético, é literal. E depois, para conciliar a questão das Escrituras, o Galileu diz à Grande Duquesa nesta carta: se alguém, ao expor as Escrituras, ficasse pelo no sentido literal, essa pessoa poderia interpretar erradamente as Escrituras, fazendo aparecer nelas não só contradições e proposições remotas da verdade, mas também graves heresias e blasfémias, diz ele. E com razão, pois seria necessário, por exemplo, atribuir a Deus pés, mãos e olhos. Não é? Quando, por exemplo, no Antigo Testamento nós lemos, não é? A mão de Deus é forte. Quer dizer, está a dizer o Galileu com razão, mas Deus tem mãos? Deus tem mãos, não é? Não é?
o olhar de Deus tudo vê, mas Deus tem olhos, quer dizer, não é? E o que dá a dizer a grande riqueza é, não se pode ler sempre, literalmente, a Bíblia, porque senão vão surgir blasfémias. E vai-se, por exemplo, atribuir a Deus emoções humanas, como, por exemplo, ira, arrependimento, ódio, e ainda, por vezes, o esquecimento dos pecados passados, ou das coisas passadas, não é? E o Galileu tem toda a razão. Há passagens na Escritura que só podem se interpretar simbolicamente, porque à luz da teologia cristã, Deus não pode ter esses atributos corporais e muito menos não é esses e muito menos não pode ter nem atributos corporais nem sentimentos humanos, não é? Isso é linguagem figurativa, certamente. Não, e que sempre foi assim, ou seja, não é algo não é que novidade. Deus está a inventar agora para se safar de um problema de conflito da ciência com a fé. Isto é a tradição interpretativa da Igreja, não é? Sim. E agora vamos então passar à parte da queda, não é? Ou seja, quando entra na corte florentina a questão das escrituras, o caldo azeda-se, porque o debate torna-se público e, como vimos, pouco depois desse jantar, começam a chegar documentos a Roma, ao Santo Ofício, para ver se entala o Galileu. Portanto, podemos já agora, só para falar aqui brevemente de alguns factos processuais, a pasta Galileu na Inquisição nasce quando entra a tal acusação do dominicano Lorini. O dominicano Lorini, quando denuncia as ideias de Galileu como contrárias à Bíblia, anexa, na sua denúncia, a carta de Galileu a Castelli. E é aqui que começa o processo. Estamos em dezembro de 1613. Vamos ver o que é que este dominicano Lorini diz ao cardeal Sfondrati, que é o prefeito da congregação do Índice, para, no fundo, tentar lançar aqui suspeitas sobre Galileu. Encontram-se, nesta carta, diz ele, muitas proposições que parecem suspeitas ou temerárias, como dizer que certos modos das Escrituras são inconvenientes. Portanto, lá está aqui o Lorini, este dominicano, a querer lançar sombras sobre a ortodoxia do Galileu. E ele diz assim: eu confesso que tenho todos estes que se dizem galileístas como sendo homens de bem e bons cristãos, mas um pouco presunçosos e duros nas suas opiniões. E eu digo também que neste serviço, nesta carta que eu estou a escrever, não me movo senão por zelo. Ele está a querer, Lorini, também, de alguma forma, dar aqui um tom benévolo a esta carta. Ele diz: suplico a Vossa Excelência Ilustríssima que esta minha carta seja mantida secreta. Ou seja, o cardeal Lorini, o dominicano Lorini pede ao cardeal para para manter a carta secreta, para não é? Isto é? Não dizer que foi ele que fez isto, não é? Portanto, Gonçalo, não é uma denúncia anónima, como há bocadinho tu observavas, mas é uma denúncia que é suposto ser secreta. Não é anónimo, mas é quase, não é? Portanto, sim. No fundo... Bom, Lorini então é o primeiro, depois entra em ação outro dominicano, já falámos nele, que é o Tommaso. É um bocadinho de difamação, quase, não é? É um bocado de difamação, porque ele está, no fundo, a chamá-los presunçosos. Está a falar nas costas do Galileu e não quer que saiba que falou. Não, portanto... não. Quer alertar, não é? Como às vezes se costuma dizer, movido apenas pelo zelo, não é? Ou amorosamente preocupado com a doutrina, etc. Temos aqui outro adversário mais ácido ainda, o padre Tommaso Caccini. Já falámos aqui nele, ele é florentino, um homem muito ambicioso, um homem virado para a polémica. O Tommaso Caccini faz parte da chamada Liga dos Pombos. Então vamos aqui ver um bocadinho o que é esta Liga dos Pombos. A Liga dos Pombos é o clube de inimigos do Galileu, se quisermos. E porquê é que se chama Liga dos Pombos? Porque pensei que era um grupo que fazia corridas de columbofilia, não? Não. Isto é um trocadilho acerca de um dos inimigos do Galileu, que é o líder deste grupo, que é o Lodovico delle Colombe, ou seja, Ludovico das Pombas, é mesmo o apelido dele. E então, o Lodovico delle Colombe é um arqui-inimigo do Galileu e é quem lidera este grupo, por isso é que eles chamam, não é, os dos Pombos, não é? E faz parte deste grupo estes tais dominicanos, não é? O Lorini, o Caccini. E este grupo de inimigos do Galileu tem um epicentro em Florença. O que não é de espantar, não é? Porque Galileu é florentino e onde ele trabalha, não é? Exato. Onde ele trabalha. Bom, Caccini escala isto para a Inquisição. Ele quer ser interrogado pela Inquisição. O padre Caccini já não é só uma carta anónima, como fez o seu colega Lorini. Aqui agora é mesmo um pedido para ser ouvido pela Inquisição. Não esquecer a importância que têm os dominicanos na história da Inquisição. A Inquisição foi sempre, tipicamente ao longo da sua história, sobretudo nos primeiros séculos, foi sobretudo liderada por padres dominicanos, não é? Tidos como zelosos na doutrina e os especialistas em doutrina. E, portanto, lá está, temos aqui
dominicanos a pedir aos padres dominicanos da Inquisição para ouvir dominicanos, não é? Está tudo em casa, basicamente, a jogar em casa. E não é? com esta tradição do estudo da doutrina Sim. e o ceticismo também, não é? É este o contexto, e é um contexto desfavorável a Galileu. Galileu não está a jogar em casa neste momento. A questão já está com a Inquisição e o Papa manda a Inquisição interrogar Caccini. Que, atenção, é um pró-forma, porque havendo alguém que pede para ser ouvido, a Inquisição também não tem grandes hipóteses, alguém dominicano, a Inquisição tem pouca margem de manobra para dizer que não. E há um depoimento a 20 de março de 1615, em que, entre outras coisas, não é, o famoso Caccini diz o seguinte. Recorda que a opinião de Copérnico, diz ele, na opinião dele, é uma opinião reprovável, que o matemático Galileu acha que o Sol não se move. Na altura, Caccini diz que considera que esta opinião é dissonante da fé católica por gravíssimos escritores. Reparem que ele não diz que é herética. Ele tem muito cuidado nas palavras que ele utiliza. Porque ele sabe que ele não pode dizer que é herética, não é? Dissonante. Dissonante. Eu não sei se nós comentámos no episódio anterior, na parte 4, Gonçalo, mas só para recordar que nesta época, e sempre, não é? Dizer que uma certa passagem é dissonante ou é contrária com a leitura habitual das escrituras, isto não são sinónimos de heresia. E heresia é uma afirmação muito mais grave que requer prova em tribunal para ser demonstrado que há mesmo heresia. E a heresia porque é a pessoa uma... tem que crer, não é? Ou seja... A pessoa tem que ter a convicção de que está a desviar-se da doutrina católica. É o que se chama heresia formal. Isso tem que se provar no tribunal. Não basta alguém dizer, o Galileu é herege, não é assim que funciona. E por isso este frade é cuidadoso. O que ele diz é, esta opinião copernicana, ela é dissonante à fé católica por gravíssimos escritores, porque contradiz muitas passagens das escrituras. Isto não é uma acusação de heresia, isto é apenas levantar suspeitas acerca da solidez do modelo de Copérnico. Acrescentei eu também que eu Caccini, não sabia ver como tal doutrina copernicana não fosse quase herética. Reparem como isto está, como ele diz isto. Eu não sei ver como tal doutrina não será quase herética. Ou seja, e eu não sei ver, não é? Ou seja, ele está com muita cautela, não é? Um bocadinho a querer alertar que pode haver aqui algum problema, não é? E depois ainda ele refere o Concílio de Trento aqui. O Concílio de Trento é um concílio de resposta à Reforma Protestante e na quarta sessão de Trento comenta-se as Escrituras e a forma de as interpretar. E o padre Caccini põe aqui uma afirmação que não é inocente. Diz ele à Inquisição, no seu depoimento. Eu adverti aos galileístas que não era lícito a ninguém interpretar as Escrituras contra aquele sentido no qual todos os santos padres concorrem, porque isso é vedado pelo Concílio de Latrão e também pelo Concílio de Trento. Bom, se formos ler lá a quarta sessão sobre as Escrituras, o que está lá dito é que em matéria de doutrina e de moral, nenhum católico pode interpretar as Escrituras no sentido contrário aos padres da Igreja, o que é verdade ainda hoje. Mas reparem, num tema de doutrina e de moral. Pergunta. O movimento do Sol e da Terra é um tema de doutrina e de moral? Portanto, afeta em algum... não se vê como. Não se vê como é que o Concílio de Trento é para aqui chamado. Nos devemos comportar. Sim, portanto, não se vê como é que o Concílio de Trento é para aqui chamado. Porque o tema da opinião geocêntrica ou coperniciana, não é, que é um debate científico, não cai na alçada do que se discutiu na quarta sessão do Concílio de Trento. Isto é absolutamente um mau caminho por parte deste dominicano para lançar as dúvidas sobre Galileu. Neste depoimento... Já agora acho que só aqui para um bocadinho de contexto, já que estamos a falar de heresia, lembrei-me que podíamos vir aqui ao Catecismo da Igreja Católica, ao atual, não é? Ver em que é que consiste a heresia, porque nós estamos aqui a falar de heresia um com o outro, mas a verdade é que se calhar... Sim, perguntarmos uma pessoa qualquer na rua o que é uma heresia, as pessoas, muitas não vão saber. Então, o melhor é irmos à fonte. Eu tenho aqui no Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2089, a definição de heresia, diz: a heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Pois a apostasia é o repúdio total da fé cristã. Mas tem aqui outras definições. Mas, ou seja, uma pessoa, aqui um esclarecimento, para fazer uma heresia é preciso ser batizada e é preciso querer negar, pertinar até com intensidade, não é? Uma verdade que faz parte da fé divina e católica.
Ok? Portanto, só assim é que se faz heresia. Ou duvida pertinaz, ou seja, duvidar-se de forma insistente. Não é uma pessoa não entende uma coisa e vai procurar responder a isso. Não, é mesmo querer continuar nessa dúvida. Portanto, e acho que com esta definição entende-se um bocadinho melhor aqui pelo menos o contexto. Não, isso é muito útil. E a pergunta que temos que fazer heresia, não é? Porque... É crítico. O que é uma heresia? Essa definição é muito útil. E a pergunta que temos que fazer é: qual é a base teológica para se dizer que o movimento dos astros é ou não é heresia? Essa é que é a questão. E este dominicano Caccini tenta dizer: bom, mas os padres da Igreja sempre interpretaram as Escrituras à luz do geocentrismo. É verdade, mas isso era a ciência da época. E o geocentrismo não é doutrina, nem é moral da Igreja Católica. Portanto, se vier alguém, uns séculos mais tarde, interpretar essas passagens à luz do heliocentrismo de Copérnico, continuamos fora da doutrina e fora da moral, não é? E o que diz Trento é que o católico não pode discordar do que os padres da Igreja sempre ensinaram e sempre interpretaram em matéria de doutrina e de moral. E não em matéria de biologia, botânica, climatologia, astronomia, política. etc. Política, etc. Não é? Muito importante isto. Mas este mesmo Caccini não fica por aqui. Gonçalo não fica por aqui. Ele, depois destas suspeitas de que o Galileu e os seus seguidores estão a desobedecer a Trento, não é? Ainda vai dizer que um certo padre Fernando Ximénez tinha ouvido os galileístas dizer que Deus não é substância, que Deus é acidente, dizer que Deus tem sentidos, que é sensitivo, que os milagres não foram feitos por santos, que os milagres que os santos fizeram não são verdadeiros milagres. Quer dizer, isto é o disco que disse. É o disco que disse. Ele já está, como havia essa questão, não é? De facto, o geocentrismo não é, o heliocentrismo não é um tema de fé e de moral. Ele aqui está a entrar num disco que disse, não é? E está a entrar para temas que esses sim já são graves. Já são temas de fé, não é? Portanto... Sim, temas de fé. Temas graves. Bom, Galileu, isto vai chegar aos ouvidos de Galileu através de vários contactos. O Galileu está, como sabemos, bem relacionado com a Curia Romana. Ele sabe que estas coisas estão a acontecer e ele vai ter que se defender. E repara aqui que como não é totalmente inocente, quando ele aqui diz que ouviu os galileanos dizer que Deus é sensitivo, isto pode ser uma referência à outra carta que falámos agora mesmo, em que, pois pode. Em que o Galileu dizia sim, a carta a Castelo e à Grande Duquesa. Sim, que sabido que não se pode interpretar as escrituras desta forma, não é? Porque senão teremos que dizer que Deus tinha braços e olhos e braços. Sim. Pode ser uma referência a isso. Olha, nunca tinha visto essa perspectiva. Sim, claro. Ele se calhar até está aqui a pegar em coisas que ouviu de facto dizer. Repara, ouve-se dizer, não é? Ele se calhar ouviu de facto dizer, mas está a extrair partes daquilo que ouviu. Também é possível. E em vez de ele honrar o que o Galileu disse, não é? Galileu está a querer proteger o conceito de Deus de antropomorfismos, não é? De atribuir a Deus coisas que os homens é que têm, não é? Aqui este Caccini está a fazer o contrário, não é? Está a acusar o Galileu e os seus seguidores de precisamente atribuir coisas antropomórficas a Deus. É o oposto. É o exato oposto. Portanto, faz lembrar as testemunhas que trazem perante os sumos sacerdotes que dizem que Cristo disse que ia destruir o templo, não é? E faz lembrar um bocadinho isso, portanto, tirar as coisas do contexto. É uma calúnia, foi uma calúnia, não é? Distorcer o que as pessoas disseram para caluniá-las. No entanto, a Aquisição não faz nada com isto. O que é interessante é verdade que a pasta do processo nasce com estas denúncias, não é? Fica lá nos arquivos uma pastinha chamada Galileu, porque a Inquisição guarda este tipo de interrogatórios, ficam lá. Ainda hoje em dia temos acesso a eles, não é? Graças a esse cuidado de guardar os papéis, mas não há nenhum seguimento. O processo morre aqui, é arquivado, como se costuma dizer. O Galileu não está tranquilo, e em dezembro de 1615 o Galileu vai a Roma. No final de mais um episódio da nossa minissérie sobre o caso Galileu, as coisas começaram a piorar. Mas o que é que acontecerá daqui para a frente? Se não querem perder o resto desta telenovela italiana, então não se esqueçam de pôr gosto, subscrever e partilhar este podcast. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar a divulgá-lo e de garantirem que não perdem nenhum episódio. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.